Se você entende isso aqui, se isso faz algum tipo de sentido para você, parabéns, você já perdeu. E não, isso não te faz burro, faz de você uma pessoa normal. Não, sério, eu não tô sendo irônico aqui. Se você assistiu isso e conseguiu processar o que estava acontecendo, se você riu disso, ou pior ainda, se você sequer teve alguma reação, você está exatamente onde o algoritmo quer que você esteja. Isso não é uma piada, não é um meme no sentido tradicional, não é humor da geração Z ou qualquer classificação preguiçosa que a gente usa quando não quer entender de verdade. Isso é brain rot, e ninguém sabe o que fazer com ele. Nem as pessoas que criam, nem as que consomem, nem os pais que veem os filhos assistindo. Nem eu. Bem, eu vou tentar explicar, ou pelo menos mostrar o que eu tô vendo, porque talvez isso não tenha uma explicação, talvez só tenha observação. Memória ruim, dificuldade de raciocínio e falta de interesse em coisas que não envolvam o celular é brain rot. Ou, num português claro, seria apodrecimento cerebral. Que coisa horrível, né? A internet já decidiu o que brain rot significa, já colocou numa caixinha, etiquetou e arquivou. Humor burro, conteúdo infantil, TikTok estragou tudo. E eu entendo, viu? Eu entendo porque é mais fácil pensar assim, porque é mais confortável classificar isso como algo simples que você pode ignorar ou criticar de longe. É mais fácil dizer que é coisa de criança, mais fácil culpar o aplicativo, é mais fácil do que aceitar que talvez isso seja sintoma de algo muito maior e mais profundo. Porque brain rot não é burrice, não é falta de educação, não é sinal de que a juventude está perdida ou qualquer discurso moralista de sempre. É exaustão. Sabe aquela sensação de assistir um vídeo inteiro e quando termina você não lembra de nada, nem do que era, nem do que você sentiu e nem por que clicou. É como se o conteúdo tivesse passado pelos seus olhos sem tocar em nada, sem criar memória, sem gerar qualquer tipo de emoção. Isso é brain rot. Ele não precisa ser engraçado, na verdade, ele não pode ser engraçado. Porque se fosse, você pararia para pensar. E pensar demora, e tempo é inimigo do algoritmo. Ok, essa parte eu vou parar de zoar, vamos ser cirúrgicos aqui. Vamos destrinchar isso sem romantizar. Brain rot é, na essência, repetição sem punchline. A mesma coisa acontecendo de novo, mas sem nunca chegar numa conclusão, sem clímax e sem alívio. Também, estímulo sem recompensa. É barulho, movimento, cores bombardeando seu cérebro, mas sem te dar nada em troca. Seu cérebro está sendo ativado, mas não está sendo satisfeito. E também, meme que não conclui nada. Você reconhece a estrutura, sabe que deveria ter alguma coisa ali, mas não tem. É barulho alto, imagem feia, propositalmente feia, zero contexto e principalmente não é feito para você rir. E guarde essa frase, é feito para você passar. Pensa comigo, uma piada de verdade tem arquitetura, tem toda aquela construção, tensão, alívio, você espera, processa e no final da risada. Brain rot não tem isso. Ele não quer que você processe, porque processar é lento e lento não prende. Então o que sobra é loop, barulho e movimento. Informação? Nenhuma. Emoção? Nenhuma. Sentido? Aqui é onde tudo quebra. Também nenhum. E mesmo assim você não consegue parar de assistir. Tem uma coisa que eu preciso deixar bem clara. Brain rot não é só conteúdo ruim, não é só um meme mal feito, não é só criança vendo bobagem. É um formato, e esse formato tem uma regra bem simples. Você não pode parar. Pensa comigo, quando você assiste um filme chato, você desliga. Quando uma música é ruim, você pula. Mas o brain rot, você não desliga, porque ele não te dá tempo para decidir. É barulho em cima de barulho, corte em cima de corte, um vídeo termina, o outro já começou antes do seu dedo chegar no botão. Não tem silêncio, não tem respiro, não tem aquele segundo onde você pensa, espera aí, eu quero mesmo continuar vendo isso? Esse formato foi desenhado para eliminar a escolha. Não é sobre você gostar, é sobre você não conseguir sair. E isso não é acidental. Silêncio é perigoso para o algoritmo, porque no silêncio você pensa, no silêncio você decide. Então o formato mata o silêncio. E quando não tem silêncio, não tem decisão. Só tem a continuação. Tem um ponto em que tudo vira piada, tudo vira ironia. Nada pode ser levado a sério porque tudo dói demais para ser levado a sério. E aí o humor começa a cansar.
Você já scrollou por horas e não lembrava de um único vídeo? Já riu de algo sem saber porquê? Já fechou o aplicativo e se sentiu vazio? Isso não é entretenimento. Isso é uma anestesia. Brain rot é a linguagem de quem já desistiu de entender, de quem já desistiu de sentir, porque sentir dói, entender cansa e o cérebro eventualmente desliga, mas o dedo continua scrollando. Eu poderia parar esse vídeo por aqui e dizer que isso é só mais um fenômeno esquisito da internet, mais uma fase, mas eu não posso, porque isso não é teórico para mim. Eu convivo com crianças, uma de 6, uma de 9, uma de 11, e o brain rot não aparece para elas como uma piada, aparece como um ruído. Bom, deixa eu te contar. O meu filho, 9 anos, ele odeia brain rot. Ele não acha engraçado, ele acha irritante, ele acha aquilo tudo muito vazio. E ele briga com os colegas na sala de aula, tenta explicar que aquilo não faz sentido. E isso não é porque ele é especial, é porque ele é acompanhado. E isso muda tudo. A criança quer ver um vídeo, um desenho, uma gameplay, qualquer coisa. Em algum ponto, o algoritmo decide que o barulho prende mais atenção do que sentido. E aí começa. Um vídeo, depois outro, cada um mais alto, mais rápido e mais vazio, mais nada. E de repente, a criança não tá mais assistindo o que ela queria. Ela tá assistindo o que o algoritmo precisa que ela assista. Brain rot não é feito para crianças, ele é empurrado até as crianças. Porque criança clica, ela não questiona, a criança só quer assistir. E o pior, não é culpa delas, não é culpa dos pais, não é nem culpa do TikTok. É o sistema, é essa arquitetura da atenção. O algoritmo não quer que você entenda, ele quer que você fique. E tem uma coisa bem engraçada acontecendo. Eu não sei se engraçado é a palavra certa, na verdade. Como eu falei, eu convivo com crianças. Meu filho tenta corrigir os colegas na escola porque ele não acha isso engraçado. Ele chega e diz para os coleguinhas que isso não faz sentido, isso não é engraçado, por que vocês assistem isso? Uma criança de 9 anos tentando defender o sentido. Enquanto isso, os adultos acham que é besteira, acham que é uma fase, acham que é coisa de internet. Deixa eles se divertirem, e aí tá a ironia. As crianças estão levando isso a sério, os adultos estão ignorando. As crianças estão tentando entender o que está acontecendo com elas. Os adultos estão dizendo que não é nada. Inverteu tudo. Quem deveria estar protegendo está minimizando e quem está sendo atingido está gritando, mas ninguém está ouvindo. Ok, vou te fazer uma pergunta. Se você deixasse uma criança sozinha numa sala com um estranho que só quer a atenção dela, você voltaria depois de 3 horas e esperaria que tivesse dado tudo certo? Não, né? Mas é exatamente isso que a gente faz com o algoritmo. A criança abre o aplicativo, quer ver um desenho, uma gameplay, uma coisa específica que ela queira. E aí o algoritmo entra. E ele não pergunta, você tem certeza que você quer ver isso? Ele não explica, olha, isso aqui não tem muito sentido. Ele não protege, não contextualiza e não cuida. Ele só empurra. O algoritmo não é um professor, não é um pai, não é nem um amigo mais velho. Ele é um vendedor. E o produto é tempo, o seu, o da criança, qualquer um. Ele não se importa se o conteúdo é bom, se faz sentido e se constrói algo. Ele só quer que você fique. E criança fica fácil. A criança clica, não vai questionar e vai confiar. Então o algoritmo vira o adulto na sala. E esse adulto não tem responsabilidade nenhuma. Ele só tem meta de retenção. Essa parte é importante, porque eu não quero parecer o tiozão do antigamente era melhor. Não, não era. A internet sempre foi uma bagunça, sempre teve lixo, sempre teve excesso. O problema não é o meme, o problema é o ritmo. Brain rot não causa o colapso, ele é o sintoma visível. Sabe aquele vídeo que eu fiz sobre Shadow of the Colossus, sobre o vazio, sobre o silêncio, sobre aquela sensação de terminar o jogo e não saber o que fazer depois? Brain rot é a mesma coisa, só que ao contrário. Shadow of the Colossus te dá um vazio silencioso, um vazio que pesa e que faz você pensar. O Brain rot te dá um vazio barulhento, esse vazio que ocupa sua cabeça, que não deixa espaço para pensar. Antes o vazio vinha com silêncio, agora ele vem com grito, loop e autoplay. E é exaustivo porque você não consegue descansar, não consegue processar. Você só consome. E quando acaba, não sobra nada. Você lembra do primeiro meme que você viu? É sério, pensa nisso. Eu lembro onde eu estava, com quem eu estava e como eu me senti, porque aquilo criou uma memória. Agora tenta lembrar do último vídeo de Brain rot que você viu.
Não dá, né? Porque o brainrot não cria memória, ele evita a memória. Cultura é aquilo que fica, aquilo que você leva, aquilo que você divide com outra pessoa e ela entende. Meme clássico fazia isso. Você via, lembrava e compartilhava, virava um código, virava uma piada interna de uma geração inteira. Brainrot some no segundo seguinte. Não vira referência, não vira conversa, não vira nada, é anticultura. Porque cultura precisa de tempo, precisa de espaço para respirar, precisa que você lembre. E brainrot foi feito para ser esquecido, feito para passar. É conteúdo descartável num nível tão absoluto que nem chega a existir direito. A impressão é um rastro, um resíduo, e quando tudo é resíduo, nada fica. Olha, eu podia falar que brainrot é o problema. Seria bem mais fácil, mais limpo e bem direto. Brainrot já tá estragando a juventude, TikTok destruiu o humor, a internet acabou. Mas não é isso. Brainrot não causa nada, ele é um sintoma. Sintoma de quê? De cansaço, sobrecarga de uma geração inteira que cresceu correndo. A gente criou uma economia onde a atenção é moeda, onde o silêncio é um desperdício, onde parar é perder. E aí a gente se pergunta por que as pessoas consomem conteúdo vazio. Porque o vazio não pesa, o vazio não exige, o vazio não cobra, o vazio não pergunta nada. Você trabalha 8 horas, estuda, cuida da casa, cuida dos outros e se cuida. E quando sobra um minutinho, você não quer a profundidade, você não quer reflexão. Você quer parar de pensar. E brainrot faz exatamente isso. Ele desliga tudo, te dá barulho no lugar de pensamento. Te dá movimento no lugar de sentido. Não é sobre ser burro, é sobre estar exausto. E quando a exaustão vira normal, o vazio vira conforto. Você fecha o aplicativo, e aí vem aquele silêncio, aquele vazio. Você scrollou por 40 minutos, viu cerca de 100 vídeos, riu de alguns, pulou a maioria. E agora você não lembra de nenhum. Não porque você é burro, não porque você tem déficit de atenção, mas porque nenhum deles foi feito para ser lembrado. Eles foram feitos para passar. É como terminar um jogo sem um chefe final, sem uma cutscene, sem os créditos. Você só para e fica ali, olhando para o teto, sentindo que perdeu tempo, mas sem saber exatamente com o que. Esse é o vazio em que estamos vivendo. Não é silencioso, não é reflexivo e nem profundo. Ele só é cansado. Eu não vou te dar uma solução, eu não vou dizer para limitar telas ou conversar mais com seus filhos. Não que essas coisas sejam erradas, mas porque não é exatamente sobre isso. O problema não é o que você faz com seu celular, é o que o seu celular faz com você. Enquanto a gente trata brainrot como besteira, como uma fase, como coisa de internet, ele continua. As crianças continuam assistindo, os adultos continuam ignorando e o algoritmo continua empurrando. E todo mundo finge que tá tudo bem, mas não tá, você sabe que não tá. Você sente quando fecha o aplicativo, quando olha pro teto, quando percebe que passou 1 hora e não lembra de nada. Você sabe e finge que não sabe, finge que é inofensivo, finge que vai passar sozinho. É parte do problema, tudo isso é parte do problema, talvez a maior parte. Porque se ninguém falar que tem algo errado, isso vira o certo. Talvez o brainrot não seja o fim do humor. Talvez seja só o jeito que a internet encontrou de continuar, mesmo cansada. Talvez o problema não seja o que as crianças estão vendo. Talvez seja o fato de que a internet parou de tentar conversar com elas. E quando o sentido some, o barulho entra no lugar. E ninguém percebe quando isso vira o normal.